aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcia Espíndola, eu sou artista plástica e professora de artes aqui em Curitiba. Hoje nós vamos fazer a segunda etapa da nossa aula que iniciamos no vídeo anterior, que é como usar corretamente o lápis aquarelável. Para a aula de hoje, nós vamos precisar de tinta nanquim, qualquer marca, caneta bico de pena, ou, quem não tiver, pode usar canetinha nanquim própria, ou canetinha hidrográfica ou esferográfica, ou caneta marca-texto, é o que você tiver em casa. Pincel redondo ou caneta pincel, borrifador, um recipiente para fazer as misturas dos pigmentos, um recipiente para água, papel absorvente, lápis, borracha e régua. É só isso que a gente vai usar nesta aula. Vocês vão ver como o efeito vai ficar muito legal e eu espero que vocês gostem bastante. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Beijos, até a próxima! Nas etapas anteriores, nós aprendemos a fazer o desenho, o esboço, e a pintar com o lápis de cor. Agora eu vou ensinar vocês a forma correta de fazer o efeito aquarelado no lápis de cor. Os nossos materiais serão um recipiente com água, um outro recipiente para possível mistura de cores, pode ser uma bandejinha de isopor, pode ser um pratinho, o que você tiver em casa. Pedaços de papel higiênico. E eu vou mostrar duas opções aqui. Esses daqui são os pincéis que normalmente vêm dentro das caixas dos lápis de cor, tá? Pode ser com ele. Se você quiser comprar tamanhos diferentes de cerdas, tá? Vocês sempre vão optar por essas redondinhas aqui, ó. Tá? Pode ser essa escolar mesmo. E tem uma outra opção que são essas canetas, olha. Essas canetas, elas são próprias para tinta à base de água. E o que que acontece aqui, olha? A água já está aqui dentro, ó. Não sei se dá para ver aí, ó, tá? Então, a gente não precisa ficar molhando daí o pincel, porque a água vai escorrer daqui, vai chegar aqui na cerda e a gente vai poder pintar normalmente, tá? Eu vou ensinar para vocês com as três maneiras. Bom, antes da gente fazer no nosso desenho já, nós vamos fazer aqui alguns treinos, tá? Para que vocês entendam e vejam a diferença dos materiais que nós vamos usar. Então, eu vou começar aqui. Fiz 3 quadradinhos, 2 retângulos e um quadrado, tá? Só com o lápis de cor. Aqui eu usei só o roxo, bem forte. Aqui o roxo com a mão mais leve. E aqui eu coloquei o próprio roxo com a cor de rosa. Então, vamos lá. Este aqui é o pincel que vem junto na caixa do lápis de cor. Vou molhar ele aqui, olha. Tiro o excesso e vou misturar aqui, olha. Esta aqui é uma forma simples de fazer, tá? Ele parece uma tinta, tá bem forte, olha. Bom, mas se o efeito é aquarela, a gente precisa deixar ele bem fluido, certo? Vamos lá, então. Eu vou pôr a água aqui e vou puxar para baixo até que se flua bem. É importante sempre a gente deixar daí ele secar naturalmente, tá? Bem,
Esses pincéis que vêm dentro da caixa são praticamente iguais a esse, porque só muda mesmo a quantia de cerdas, às vezes o tipo do pelo, tá? Mas eles todos são redondos. Esse vai ser a mesma coisa, ó. Ele não vai mudar nada. Posso deixar a tinta aqui, ó, só passadinha, como lá. Ou eu posso mesclar bem esse lápis, olha. E lembrando que a folha do papel que a gente vai usar, ela tem que ser o mais grosso possível, tá? Porque senão o teu papel a tendência vai ser ele enrugar todo, amassar, vai ficar feio o trabalho. Agora, eu vou mostrar para vocês a canetinha, que é essa aqui. Então, ela já tá com água dentro. E o que que acontece, olha? Eu vou só passar aqui, ó. Ela me dá uma precisão de ponta, como se fosse de uma caneta, olha. Percebe? Se eu começar a apertar aqui, olha, apertar a caneta aqui, ela vai me liberar mais água, olha. Consegue perceber aí, olha? Ela libera bem mais água. Olha, estou apertando. Se eu não apertar, ela só vai me dar esse efeito aqui. Agora eu vou apertar aqui, ó, para liberar mais água. Tá? Então, essa canetinha é uma aquisição bem legal. Ela não é cara, eu não sei hoje, mas é um valor assim que fica, acho que em torno de R$10. Então, para material assim de pintura até que não é um valor assim absurdo, né? A gente consegue comprar. E outra que a ponta dela serve para várias coisas, tanto para partes precisas, olha, eu consigo fazer uma linha bem fina com ela, olha, tá? E a limpeza é fácil e suja-se ainda menos o ambiente e tudo mais. Tem uma outra opção também bacana, que eu deixei separada aqui, olha. Eu peguei as pontas dos lápis, olha, e raspei elas. No meio ali eu tenho um pouco de água. Com isso aqui eu vou poder fazer da seguinte forma. Eu posso pegar meu pincel, vou molhar aqui. Posso pegar só esse pigmento, diluir bem ele e posso trazer para cá, tá? Vamos ver com a outra cor que eu selecionei. Vou diluir bem e vou transpor. Aqui a gente teria um efeito de aquarela em pó, digamos. E eu ainda posso fazer uma mescla de cores aqui, olha. Eu posso fazer a minha misturinha, trazendo as duas cores que eu escolhi pra cá, ó. E tá ali, ó, temos o roxo, que é a cor que nós estamos trabalhando aqui nesses exemplos, certo? Isso aí. E agora aqui por último, uma outra opção seriam esses frasquinhos de spray, ó, tá? A gente compra em lojas de R$1,99 ou podemos reaproveitar, às vezes, alguns produtos de higiene pessoal, né? Tem alguns que vêm com esse sisteminha aqui, tá? E seria assim, a gente deixa todo o lápis por igual, sem nuances, tá? E aí eu vou espirrar de longe e vou esperar que
esse pigmento se absorva e seque desta forma. É um efeito um pouquinho diferente. Agora nós vamos utilizar essas técnicas que nós aprendemos no nosso desenho que já está pronto, do bule. Vamos lá? Bem, pessoal, agora que vocês já viram como que usa cada tipo de pincel, tá? Eu vou usar o meu que eu gosto mais, que é este aqui em forma de caneta e que tem o reservatório de água. Eu vou começar pelo centro aqui, ó, tá? Pela figura mesmo. Essas partes que são bem marcadas, eu vou só passar água em cima, tá? Não vou fazer ela esfumar em lugar nenhum. Quando nós chegarmos nessas partes mais claras, eu reservei aqui a área, como vocês podem perceber, e agora eu vou fazer ela isolada aqui, tá? Quando eu tiver marcado, a gente joga só a água e trabalha com a pontinha do pincel. Bem, aqui está finalizado agora essa etapa da água no pigmento. Agora nós vamos esperar secar bem este papel para podermos finalizar com a tinta nanquim. Até daqui a pouco. Chegamos à parte final do nosso trabalho. Vou trazer para vocês aqui uma explanação bem superficial sobre a técnica de Ashura e da tinta nanquim também, utilização. Posteriormente, eu vou trazer para vocês uma aula toda sobre cada um desses assuntos. A tinta nanquim nós encontramos em vários tipos de embalagens e várias marcas, vários preços também. Temos a linha das escolares, das nossas marcas nacionais, são bem acessíveis e ótimas para quem está começando. A tinta nanquim também é conhecida como tinta da China, tá? Então, ela é um material de corante preto, tá? Esse corante também é originário de lá. E ele é preparado com uma espécie de pó de carvão, de sapato, tem alguns aglutinantes, tá? Então, a composição dela vocês podem encontrar na internet. É uma tinta à base de água também. Ela data, assim, de uns 2000 anos já, tá? Então, é uma técnica bem antiga. Dentro da tinta nanquim aqui, nós podemos utilizar ela com pincel e fazer um efeito aguado ou um efeito de cobertura total. Temos
as canetas bico de pena de vários tamanhos e várias marcas, que seria a mais tradicional de todas, essas canetas com a ponta metálica. Existe também no mercado estas canetas aqui, tá? São com espessuras de ponta diferentes e elas têm um compartimento, olha, para a gente colocar, para que a gente coloque a tinta. A tinta vai aqui dentro e ela vai daí saindo por esta ponta, especificada o tamanho aqui na tampa, certo? E também temos, para quem não tem a tinta nanquim, tá? Existem hoje essas canetas próprias com tinta nanquim aqui dentro e um efeito semelhante a esse para não precisar usar nem a caneta nanquim, nem esta caneta com reservatório e nem as pontas bico de pena, existe aquela comum, né, de retroprojetor, marcadores de texto. Temos várias pontas, é a nossa canetinha hidrográfica, né, basicamente, na cor preta. Podemos usar qualquer um desses materiais para fazermos agora a finalização do nosso trabalho. Junto com a tinta nanquim, eu vou também mostrar um pouquinho para vocês sobre uma técnica chamada achura. A achura, tá? Ela consiste em traços paralelos ou cruzados, né? Que a gente emprega nos desenhos, nas pinturas ou nas gravuras para marcar as sombras e os meios tons, tá? Então, os traços a gente vai fazer de uma forma que quando eles estão mais perto um do outro, você tem mais escuridão, mais sombra. Quanto mais afastados e mais largos ou maiores, nós vamos representar a luz. Em geral, a achura não é usada em desenho colorido, como eu vou fazer para vocês. Tá? Então, hoje, a ideia é só mostrar para vocês, apresentar essa técnica bacana e, posteriormente, daí, eu vou fazer uma aula só sobre a achura. Vamos lá, então? Antes de nós fazermos no nosso desenho que já está pronto, nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Então, só para mostrar para vocês. O efeito da tinta nanquim com o bico de pena, assim, ó, a gente mergulha, né, a caneta, tira o excesso e aí nós vamos trabalhar desta forma. Ela faz linhas muito precisas e bem fininhas. Isso que eu estou fazendo aqui, olha, já é uma espécie de achura, ó. Estou fazendo linhas paralelas à mão livre, não é para usar régua, não. Tem que treinar esse movimento e a mão. Veja como uma molhadinha ali, olha, rende muito, 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 tá? Aqui eu vou fazer um outro padrão de achura, que seria assim, olha. Continua sendo linhas paralelas, só que em outro sentido. Aqui, olha, eu posso agora, digamos que fechar um pouco, como se tivesse mais sombra aqui. Percebem? Como aqui nós temos uma sombra maior do que aqui. Aqui também eu posso fazer uma sombra. E se eu quiser sobrepor essas imagens aqui, olha, eu posso fazer elas assim, ó, levemente quebradinhas, tá? Então, este é um exemplo. Com esta caneta nanquim aqui, também se usava muito, usa-se ainda, para caligrafia. Então, eu posso usar ela também para escrever como se usava antigamente nas escritas. Agora eu vou mostrar para vocês a opção da tinta nanquim com o pincel. Eu tenho uma opção de só passar esse pincel assim e fechar toda a minha imagem, deixar um preto total.
Ou ainda, eu posso trabalhar como se ela fosse uma aquarela. Então, eu posso molhar aqui, olha, e diluir essa tinta, como uma aquarela. Uma outra opção bem bacana é assim, olha, nós vamos fazer uma parte aqui bem molhada. Olha, eu vou molhar total aqui. Bastante água. E agora eu vou fazer só um pingo de tinta nanquim. E ela vai se espalhar e formar efeitos bem bacanas. E se eu quiser ainda colocar a água, vou fazer aqui embaixo, a água, e só encostar uma gota bem pequena, ela vai fazer assim, olha. E agora eu vou mostrar para vocês a opção da canetinha de retro para fazer as achuras. Aqui ficou molhado, vou virar aqui. Essa aqui é uma caneta de ponta média, de 1 milímetro, mas existe canetas menores. Aí temos esta outra aqui, que é a própria com a tinta nanquim dentro, ela é bem fininha. Vocês podem usar também a caneta normal, aquela esferográfica, qualquer caneta daí que tenha a ponta fina, tá? Então treinem bastante para que a gente possa em outra aula fazer esse trabalho, ele fica super bonito. Agora nós vamos para a nossa figura e a finalização dela. Nosso trabalho está finalizado. Agora eu vou tirar daqui, olha, com todo cuidado. Todo cuidado para não acontecer isso. Aqui está o nosso trabalho finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aqui nos comentários. Até a próxima aula!